Olá, galerinha, eu sou Edneide, professora de redação, e a gente vai dar hoje todas as dicas para a construção de um texto nota 1000. De olho, hein? Se liga aí, vamos nessa. Ó, pensando no nosso 1000 no Enem, a gente vai pensar nos nossos critérios de correção. Então, primeiro critério de correção, a gente vai ter que cuidar da nossa língua, do nosso português. Na última aula, nós falamos do nível culto de linguagem. Então, você vai colocar em prática exatamente esse conhecimento, o conhecimento das aulas de gramática. A segunda parte de correção vai dar conta do domínio do tema, do repertório e da estrutura textual, que é o texto com característica da dissertação, argumentação, introdução, desenvolvimento e conclusão. A competência 3 vai falar do projeto de texto, a parte argumentativa e a exploração de uma tese. A quarta competência é a coesão, que são as conexões que você vai trabalhar dentro do seu texto, e a quinta parte é a proposta que você vai ter que fazer para resolver o problema que você vai encontrar nessa prova. Se o tema não for o gerador do problema, com certeza ele será o problema. Vamos deixar aqui um pouquinho de lado e vamos entender aqui como a gente vai chegar a esse 1000. Vocês sabem que o texto vai ser dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Antes de fazer a introdução, a gente vai ter que pensar no tema, porque a gente precisa pensar no nosso projeto de texto. Então eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe o tema do Enem 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, com recorde de zeros, mais de 500 mil de pessoas que zeraram essa prova. A gente tem 2015, que essa quantidade de zero caiu para menos de 10%. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí alguém vai estar se perguntando, o que foi que aconteceu entre o tema de 2014 e o tema de 2015 para que um tenha tantos zeros em relação ao outro? Exatamente o domínio do tema, a organização do projeto. Antes mesmo de se produzir uma redação, a gente precisa fazer algumas perguntas. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Eu pergunto qual é o assunto. Eu encontro fácil. O meu assunto é publicidade infantil. Fiz a primeira pergunta, eu faço a segunda pergunta. Eu vou falar o quê desse assunto? O que é que eu vou falar da publicidade infantil? Se eu olho para o tema, o que eu tenho aqui é a questão da publicidade infantil no Brasil. Mas o que é mesmo essa questão? Então gera essa dúvida. E como é que eu tiro essa dúvida? Os textos motivadores. Tá aqui a grande sacada. Se não consegue visualizar o tema na sua totalidade, os textos motivadores são o caminho ideal para se chegar a essa conclusão. E uma vez que você descobre o que é essa questão, você vai para a terceira pergunta. Qual é a minha opinião? Respondendo, qual é o meu assunto? O que é que eu vou falar do meu assunto? Qual é a minha opinião? Eu descobri exatamente qual é o meu projeto de texto. Dica boa. Vamos lá. 2015, não havia necessidade de recorrer aos textos motivadores. Era um tema mais completo. Ó, qual é o assunto do tema de 2015? Violência contra a mulher. Tá aqui, ó. Beleza. Violência contra a mulher. Aí eu pergunto, mas o que é que eu vou falar da violência contra a mulher? A persistência. Eu consigo dimensionar o que é essa persistência da violência contra a mulher. Aí eu pergunto para mim mesma, e por que é que a violência contra a mulher persiste? Eu vou ter uma resposta. Pronto, eu tenho um projeto de texto e aí eu monto a minha introdução.
colocando as palavras-chave do tema, mais a minha tese e buscando um estilo próprio. No desenvolvimento do meu texto, uma vez que eu já tenho essa tese daqui, ó, delimitada, interpretada direitinho, eu vou provar isso no meu desenvolvimento. No D1 e no D2, começo com o meu tópico frasal, o meu D1, porque o meu projeto, eu normalmente divido o projeto em parte A e parte B, eu coloco no D1 o que eu chamo de parte A, coloco todo o repertório sociopolítico econômico que eu adquiri nas aulas, na minha leitura, no meu conhecimento de mundo. Faço isso dentro do meu texto, não posso esquecer que eu preciso ter conhecimento de vários tipos de argumentação. Eu preciso ter o conhecimento da argumentação de senso comum, porque todo mundo tem, é aquilo que todo mundo sabe, mas eu preciso de raciocínio lógico, eu preciso conhecer quais são as causas, quais são as consequências das coisas que estão acontecendo à minha volta, porque se for necessário eu vou utilizar aqui. Eu preciso ter conhecimento de provas concretas para que eu tenha exemplo. O argumento numérico, ele é perfeito, ele é incontestável. Então, eu uso o argumento numérico, eu uso a citação como um argumento de autoridade. Tenho que ter esse conhecimento. Esse conhecimento eu já adquiri. Na hora da prova, eu só vou colocar em prática. E eu adquiri esse conhecimento como? Eu adquiri esse conhecimento assistindo a uma série. Eu adquiri fazendo a leitura de uma revista, de um livro, de um romance, na minha aula de sociologia, na minha aula de biologia. Eu adquiro esse conhecimento todos os dias, porque é um conhecimento de mundo. Faço isso no D1 e completo com o D2 na mesma estrutura para poder dar conta do meu projeto. Então, eu coloco lá no D2 e faço a mesma ideia de repertório. Uma dica fundamental: você vai empurrar a sua argumentação para um desfecho de solucionar um problema que ou ele é o tema, ou o tema é um gerador de problema, vai ter que resolver aqui. Mas para você resolver esse problema, você vai precisar recorrer ao argumento de raciocínio lógico. Então, é claro que você vai buscar as causas geradoras desse problema. Só que essas causas precisam aparecer ou no D1 ou no D2. Olhou para as causas? Agora sim, você vai solucionar, porque você olha para as causas e você busca a solução. Aí você vai vir para aqui, ó. O que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, você tem o primeiro elemento válido. Quem é que vai fazer isso? Você olhou para as causas? Não deixe, certo, isso passar em branco. Olhou para as causas? O problema foi gerado exatamente por quê? Imagine aqui, ó, a violência contra a mulher. Por que é que essa violência persiste? Se você colocou que a violência persiste por causa da questão machista e que é uma situação histórica, você vai ter que trabalhar com algo de conscientização. E quem é capaz de conscientizar essa nova geração a fazer uma história diferente? Você coloca como agente. E como é que você vai fazer isso? Esse sujeito aqui que você chamou de agente, ele vai resolver esse problema como? Através do quê? Qual é a atitude que ele vai tomar? E eu aconselho que este como aqui, ó, você trabalhe os detalhamentos, que é outro elemento válido. E no finalzinho, você resume dizendo para que foi que você usou essa proposta, essa sequência, para resolver o problema citado anteriormente. Para que você tire a nota máxima, que é exatamente os 200 pontos na competência 5, você precisa apresentar os 5 elementos.
Então, o que vale, tá? 40 pontos, o quem 40 pontos, o como 40 pontos, o para quê 40 pontos e o detalhamento 40 pontos. E se eu colocar apenas 3, você vai ficar apenas com 120. Não esqueça desse detalhe. Agora, ó, vamos pensar aqui. Vamos cuidar do nosso português? Não dá pra gente entregar a redação sem fazer a revisão. Por quê? Porque 3 desvios tiram de você 40 pontos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tá aqui, ó, o bicho papão, aquele que rouba a nota 1000. Porque não tem... É muito difícil, são muitas questões e você esquece um S, você esqueceu um acento, você errou uma vírgula, você dá adeus a 40 pontos. Então, tem que fazer uma revisão, ó, bem cuidada. Domina o tema? Você não domina o tema? Leia os textos motivadores, faça anotações, busque na sua memória, porque nada no mundo acontece desconectado. O que é causa hoje, amanhã vira consequência. E lembre das suas aulas, lembre da sua história, lembre da sua vida, porque as coisas elas têm conexões. Repertório, exatamente isso, essas conexões. A estrutura, você já treinou, então você já sabe exatamente como dividir. Esse projeto de texto, eu acabei de dar as diquinhas para você. Faça a primeira pergunta, faça a segunda, faça a terceira, soma as 3 respostas, tenho o meu projeto. Divido a minha opinião em parte A e parte B, que podem ser 2 causas, pode ser uma causa e uma consequência, pode ser um ponto positivo, pode ser um negativo, e eu vou começar o meu D1 e o meu D2. A argumentação são as informações que vocês têm. Não copia os textos motivadores. Textos motivadores são orientadores, não para usar como cópia. Coesão. Os conectivos que você vai unir os períodos dentro do parágrafo e os articuladores, principalmente entre o D1 e o D2, eu preciso de um articulador, e entre o D2 e a proposta, 2 articuladores entre os parágrafos. E a minha proposta, fez tudo isso? Dá um beijo, espera no mínimo 920, um mês depois. Um beijo para todos vocês, tchau.